Olá, já parou para pensar se medir toda a inteligência humana com um único número, sabe? O famoso QI? Se isso não é uma visão um pouco limitada? Pois é, E se existissem várias formas diferentes de ser inteligente? exatamente essa a ideia que a gente vai investigar hoje. Sim, vamos mergulhar fundo na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Uma abordagem que, olha, realmente mexeu com as estruturas da psicologia e da educação. Que legal! E as nossas fontes, elas detalham a teoria, o criador, os tipos de inteligência e, o que eu acho mais interessante para quem nos acompanha, As aplicações práticas, né? exato, principalmente no mundo da tecnologia, da programação. Perfeito. E a nossa tarefa aqui, então, é entender o que essa teoria revela sobre o potencial humano. Tipo, como cada pessoa tem uma combinação única desses motores intelectuais. Uhum. E como perceber isso pode impulsionar o aprendizado, a carreira, até o bem-estar, com aquele foco especial na área de TI que a gente gosta. Isso aí. Certo. Vamos começar pela origem. Como essa ideia toda surgiu? De onde veio isso? Bom, tudo começa com Howard Gardner, né? Psicólogo, professor em Harvard. Lá nos anos 80, ele já questionava bastante essa visão mais tradicional de inteligência. Aquela do QI, né? Focada em lógica e linguagem. Isso, quase que exclusivamente linguística e lógico-matemática medidos pelos testes de QI. Ele achava isso muito, muito restritivo. Imagino que ele não chegou a essa conclusão assim do nada, né? Qual foi a base dele? Teve pesquisa por trás? Longe disso. Gardner baseou a teoria dele em pesquisas bem abrangentes, viu? Ele observou pacientes com lesões cerebrais Ah, interessante. e notou como a perda de uma habilidade específica, tipo a fala, não afetava necessariamente todas as outras. Faz sentido. Ele também estudou crianças prodígios, sabe? Aquelas com talentos excepcionais em áreas super variadas, analisou diferentes culturas também. E a conclusão foi que habilidades distintas parecem estar, assim, ancoradas em áreas diferentes do cérebro. Isso faz todo sentido. Se uma área do cérebro é afetada, a pessoa pode perder a fala, mas talvez ainda consiga, sei lá, tocar um instrumento musical super bem. Exatamente. E ele consolidou essas ideias naquele livro famoso de 1983, o Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Estruturas da mente, né? Esse mesmo. E a definição central que ele propôs é bem legal. Inteligência é a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente cultural ou comunitário. Pô, isso vai muito além de só fazer conta rápido ou ter um vocabulário gigante. Muito além. É uma definição bem mais abrangente, mais conectada com a vida real, né? Com certeza. E quais são os princípios básicos, assim, os pilares que sustentam essa teoria? São basicamente três. Primeiro, a pluralidade. Existem vários tipos de inteligência e elas são relativamente independentes uma das outras. Não é tudo a mesma coisa. Certo. Segundo, a universalidade. Todas as pessoas saudáveis possuem essas inteligências. Só que cada um tem uma combinação única, sabe? Um perfil diferente, com algumas mais desenvolvidas que outras. Ninguém tem só uma. Ah, então não é aquela coisa de sou inteligente em matemática e ponto final. A gente tem um mix, só que as proporções variam. Precisamente. É um perfil único. E o terceiro princípio é o desenvolvimento. Desenvolvimento. Como assim? Essas inteligências, elas não são fixas, tipo uma marca de nascença que não muda. Elas podem e devem ser treinadas, desenvolvidas, aprimoradas. Ah, legal. Com educação, com prática, com as oportunidades certas, são como habilidades, sabe? Como músculos que podem ser exercitados e fortalecidos. Entendi. Pluralidade, universalidade e desenvolvimento são os pilares. Mas o que deixa tudo mais palpável, mais colorido, são os tipos de inteligência em si, né? Quais são esses sabores diferentes de ser brilhante que o Gardner identificou? Essa é a parte mais famosa, né? Ele identificou inicialmente 7, depois adicionou mais uma. Então, hoje a gente fala de 8 inteligências mais reconhecidas. Vamos passar rapidinho por elas? Vamos lá. Primeiro, a lógico-matemática. Essa é a mais clássica, né? Capacidade de raciocinar de forma dedutiva, indutiva, calcular, analisar problemas com lógica. Fundamental para cientistas, engenheiros. E muitos na nossa área de TI, claro, programadores usam isso o tempo todo. Sem dúvida.
Depois, a linguística. O domínio da linguagem, escrita ou falada. Aquela sensibilidade para sons, significados, nuances. Escritores, jornalistas, advogados e quem escreve uma boa documentação técnica, né? Isso é super importante. Crucial. Terceira, espacial. A habilidade de pensar em 3D, criar, manipular imagens mentais, se orientar no espaço. Arquitetos, designers gráficos e quem projeta interfaces de usuário, o pessoal de UI UX. Exato. UI depende muito disso. Quarta, físico-sinestésica. Usar o corpo ou partes dele com muita habilidade para resolver problemas, criar, se expressar. Atletas, cirurgiões, artesãos, até quem digita muito rápido e com precisão, talvez. Sim, demonstra um controle motor fino que está ligado a isso. Quinta, musical. Perceber, diferenciar, compor, executar padrões musicais. Essa é a mais óbvia. Músicos, compositores. Certo. Sexta, interpessoal ou social. A capacidade de entender as intenções, motivações, desejos dos outros e interagir bem com eles. Ah, essa é chave para trabalho em equipe, líderes, professores, terapeutas e times ágeis de desenvolvimento. Fundamental. Sétima, intrapessoal. O autoconhecimento. A capacidade de se entender profundamente, ter um modelo preciso de si mesmo, forças, fraquezas, emoções, e usar isso para regular a própria vida. Essa parece importante para todo mundo, mas talvez especialmente para filósofos, psicólogos e quem precisa de autodisciplina, como um dev debugando um código chato. Exatamente. Debugar exige muito autoconhecimento e controle. E a oitava é a naturalista. Reconhecer, categorizar e usar características do ambiente natural. Biólogos, geólogos, em TI, talvez quem organiza grandes volumes de dados encontra padrões neles. Nova, né? A existencial, mais filosófica, mas que ainda não é um consenso. Isso. A existencial, que lida com questões de sentido da vida, morte, universo, o Gardner propôs, mas ela não atingiu o mesmo nível de consenso das outras 8 em termos dos critérios para definir uma inteligência separada. Entendido. Agora, pensando na aplicação prática de tudo isso, qual o grande benefício de conhecer essa teoria? Por que ela é relevante, sabe? Especialmente para quem está aprendendo, como na área de programação. Olha, o impacto é bem significativo, tanto na educação formal quanto no desenvolvimento pessoal. Na educação, por exemplo, abre portas para métodos de ensino mais diversos. Que não focam só no ler e decorar, né? Exato. Métodos que conseguem engajar diferentes tipos de inteligência nos alunos. Aquele exemplo do projeto Web com HTML e JavaScript é ótimo. Verdade. Ele não aciona só a lógico-matemática para o código JS. Aciona a espacial também, para o design, para a estrutura da E página. a linguística, para a clareza do conteúdo, até do próprio código. Entendi. E para a pessoa, individualmente, fora da sala de aula, qual o ganho? Primeiro, promove o autoconhecimento. Ajuda a pessoa a identificar os próprios pontos fortes. E aí usar isso de forma estratégica, né? No aprendizado, na carreira. Isso pode ajudar muito com a autoestima, imagino. Com certeza, pode ser um antídoto para baixa autoestima. Perceber que, poxa, talvez eu não seja um gênio em matemática, mas minha força está na comunicação, linguística ou em como eu conecto pessoas interpessoal. E essas são inteligências igualmente válidas, né? Totalmente. Além disso, facilita a orientação profissional, ajuda a escolher caminhos mais alinhados com o potencial individual e incentivam o desenvolvimento mais holístico, sabe? Buscar estimular também as áreas que a gente domina menos. Muito interessante como isso muda a perspectiva. A mensagem parece ser inteligente não é uma questão de quanto você tem, mas de como você é inteligente, qual o seu perfil. Exatamente essa a ideia. E as fontes que a gente viu trazem um exemplo bem concreto disso em TI, não é? A história daquela equipe, os 8 bits de gênio. Como funciona isso? Sim, é um cenário bem ilustrativo. Imagina uma startup, a Tecnova. Projeto complexo, desenvolver um sistema de logística novo. O líder técnico, vamos chamar de Alex, tem uma inteligência lógico-matemática super desenvolvida. O cara do código, dos algoritmos. Isso. Back-end, código eficiente, if, else, fora, arrays. Ele manda bem nisso. Mas ele percebe que só isso não vai garantir o sucesso do projeto. Precisa de mais.
E aí ele monta uma equipe buscando essa diversidade de talentos que a teoria de Gardner fala, imagino? Correto. Ele traz a Bia, por exemplo, com alta inteligência espacial. Ela não é só dev front-end. Ela pensa como arquiteta de informação. Ah, legal. Consegue visualizar o sistema como um todo, sabe? Projeta interfaces intuitivas, trabalha bem com CSS, manipulação do DOM em JS, sempre pensando na estrutura visual e na experiência do usuário. Massa. Quem mais está nesse time? Temos o Carlos, com forte inteligência linguística. Ele cuida da documentação. Tem que ser clara, precisa. Ele traduz o techniquez para o cliente, para os outros stakeholders. Isso é ouro. E ajuda no código também, né? Nomes de variáveis, funções. Exatamente. Influencia para um código mais legível. E ele organiza a comunicação e o registro de problemas numa ferramenta tipo Mantis Bug Tracker. Falando no Mantis, ele aparece aí como ferramenta de comunicação também? E a dinâmica da equipe, quem cuida disso? Essa parte fica com a Diana. A força dela é a inteligência interpessoal. Ela é Scrum Master. Ah, perfeito. Tem aquela habilidade de sentir o grupo, mediar conflitos, manter a galera engajada, motivada e facilitar a comunicação, inclusive usando o Mantis para gerenciar tarefas, problemas. Essencial para tudo fluir bem. Falta alguém nesse time dos sonhos. Falta o Elias com uma inteligência intrapessoal bem acentuada. Ele trabalha no QA, garantia de qualidade. O cara que acha os bugs. Isso. E a natureza mais introspectiva dele ajuda muito. Ele reflete profundamente sobre o código, sobre o sistema, usa qualquer conhecimento para tentar antecipar erros. Sabe? Tipo, pensar onde eu poderia errar aqui. Exato. E aí, ele identifica aqueles bugs mais cabeludos que outros talvez deixassem passar. E documenta tudo metodicamente no Mantis. Que time! Uma equipe realmente completa, onde cada perfil contribui de um jeito único e específico. E o resultado? No cenário foi um sucesso, mas não por causa de uma única inteligência genial dominante, e sim pela sinergia entre as diferentes capacidades. A lógica do Alex, a visão espacial da Bia, a clareza do Carlos, a coesão da Diana e a qualidade garantida pela reflexão do Elias. Fantástico! Isso conecta direto com aquele projeto que as fontes mencionam de criar uma página HTML e JS sobre as próprias inteligências múltiplas. Verdade. A lógica está no JavaScript, o design no HTML, CSS. E a organização, a colaboração, usando ferramentas como o Mantis, mobilizam o quê? A intrapessoal e a interpessoal. Autogestão, comunicação sobre problemas. Perfeito. E aqui a gente chega num ponto crucial, né? Que é desmistificar aquela ideia de que para ter sucesso em TI você tem que ser um gênio lógico matemático e ponto final. Exatamente. Esse mito pode ser bem limitante, né? Exclui muita gente boa. É o que chamam de fator humano na tecnologia, né? Como essas outras inteligências aparecem no dia a dia do trabalho em TI. Aparecem o tempo todo. Pensa em UX e UI, experiência do usuário, interface do usuário. Sim. Exige inteligência espacial para o design visual e interpessoal para entender as necessidades e o comportamento de quem vai usar o sistema. É empatia aplicada ao design. Total. E na engenharia de software? A inteligência linguística é super importante. Escrever código claro, documentação que faça sentido, comunicar bem com a equipe, com o cliente. E segurança da informação. Parece bem lógico-matemático, mas... Tem muito disso, claro. Análise de sistemas, criptografia, mas também tem um componente intrapessoal forte. Pensar como um atacante, antecipar vulnerabilidades, exige se colocar no lugar do outro, refletir sobre intenções. Nossa, faz sentido. Então, mesmo que a habilidade lógico-matemática não seja, sei lá, o ponto mais forte de alguém no começo, essa pessoa ainda pode se destacar muito usando outras inteligências, tipo, sendo excelente na comunicação com o cliente, na gestão de projetos. Com certeza absoluta. E talvez o aspecto mais animador disso tudo seja que essas inteligências não são estáticas, não são fixas. Ah, voltamos ao princípio do desenvolvimento. Exato. São habilidades flexíveis que podem ser desenvolvidas.
É a ideia da mentalidade de crescimento, sabe? Aplicada às inteligências. E como isso funciona na prática? Dá para treinar essas inteligências como a gente treina lógica de programação, com for, while, essas coisas? Em certo sentido, sim. Não é exatamente igual, mas a lógica é parecida. A inteligência intrapessoal, por exemplo, pode ser cultivada com autoavaliação constante. Tipo, refletir sobre o próprio processo. Isso. Refletir sobre como você pensa, como você resolve problemas. Algo essencial quando você está debugando código, por exemplo. O famoso debugagem. Exato. E usar uma ferramenta como Mantis para registrar e analisar erros também é um treino intrapessoal. E a interpessoal? Se exercita no trabalho colaborativo, né? Na comunicação eficaz, na forma como você resolve conflitos na equipe, como dá e recebe feedback. E a própria lógico-matemática também melhora com a prática, né? Resolvendo desafios, fazendo quizzes. Com certeza. O ponto principal é usar as ferramentas e os desafios do dia a dia, do trabalho, do estudo, para treinar e aprimorar as inteligências que são relevantes para os seus objetivos. É um processo ativo. E falando em ferramentas, como o Mantis Bug Tracker se encaixa nisso de forma mais específica? Especialmente pensando na inteligência intrapessoal. Olha, o processo de debugging em si já é um baita exercício intrapessoal. Exige paciência, método. E muita autorreflexão, né? Onde foi que eu errei aqui? Que premissa minha estava errada? Exatamente. E exige também gerenciar frustração, que é inevitável às vezes. Nossa, como exige. E aí, usar o Mantis para registrar o bug que você encontrou não é só um ato burocrático, sabe? É parte desse ciclo de aprendizado. Como assim? Formaliza o reconhecimento do erro, ajuda a gerenciar o processo de correção para não se perder e documenta a solução para você mesmo ou para a equipe consultar no futuro. É o autoconhecimento aplicado à melhoria contínua do processo de desenvolvimento. Que sacada! Quer dizer que debugar não é só achar um erro técnico, é um exercício profundo de autoconsciência. E dominar isso é dominar uma parte-chave de ser um bom desenvolvedor, que vai muito além da lógica pura. Exato. É entender o seu próprio processo de pensamento e como ele falha às vezes. E no contexto de equipe, a interpessoal também é exercitada através de uma ferramenta como o Mantis? Certamente. O Mantis, ou qualquer ferramenta similar de gestão de tarefas e bugs, vira um hub de comunicação sobre problemas e soluções. Ah, sim. Então, saber como reportar um bug de forma clara e objetiva, isso é linguística. Como atribuir tarefas de correção de forma justa e eficaz. Como discutir abordagens diferentes para resolver um problema complexo. Como dar e receber feedback sobre o código de um colega. Tudo isso é interpessoal na veia. Exatamente. A ferramenta acaba virando um campo de treinamento, um laboratório, tanto para as hard skills, a lógica, o conhecimento técnico, quanto para soft skills, como a intrapessoal e a interpessoal. Isso tudo é muito interessante conceitualmente. Mas vamos direto ao ponto que muita gente quer saber. Como esse autoconhecimento, o desenvolvimento das múltiplas inteligências, se traduz em benefícios concretos? Tipo, em mais sucesso, talvez financeiro, e mais bem-estar no dia a dia. Olha, a resposta, baseada no que as fontes indicam, parece ser bem positiva nas duas frentes. Em termos de sucesso profissional e financeiro em TI, Sim. uma base sólida em lógico-matemática, claro, geralmente leva a bons salários em funções técnicas. Desenvolvedor back-end, cientista de dados. O caminho mais tradicional, talvez. No entanto, a inteligência interpessoal bem desenvolvida pode abrir portas para cargos de liderança. Tech lead, gerente de projetos. Que muitas vezes tem remuneração até maior, né? E mais impacto estratégico. Exatamente. Posições que exigem forte habilidade de comunicação, negociação, motivação de equipe. E as outras inteligências? A espacial, por exemplo, ou a linguística? Como elas agregam valor financeiro? A inteligência espacial cria um diferencial enorme hoje em dia. Um desenvolvedor com forte senso de design, de usabilidade, UX e UI. Um full stack que realmente pensa na estética e na experiência do usuário. Esse profissional se torna muito mais valioso no mercado. A linguística aprimorada resulta em melhor documentação, comunicação mais eficaz com clientes e colegas. O que aumenta a visibilidade, a confiança no profissional. Sem dúvida.
E não podemos esquecer da intrapessoal. Ela contribui muito para a resiliência, para a longevidade na carreira. Como assim? Ajuda a gerenciar o estresse, a manter o aprendizado contínuo, a se adaptar às mudanças e, crucialmente, a evitar o esgotamento, o burnout. Uma carreira mais longa e estável também impacta financeiramente, né? Totalmente. A ideia central, então, é que conhecer e desenvolver o próprio perfil de inteligências permite ir além do programador mediano, digamos assim? Isso. E se tornar um profissional mais completo, mais único, isso aumenta o valor no mercado de trabalho. Não tem jeito. Certo. E quanto à saúde e ao bem-estar? A gente sabe que a área de TI pode ser bem exigente, estressante. Pois é. E nesse aspecto, a inteligência intrapessoal é particularmente crucial. Aquela capacidade de gerenciar o estresse, de reconhecer os próprios limites. Saber a hora de parar, de fazer uma pausa, de desconectar. Exatamente. Isso é fundamental para prevenir o burnout e para manter a saúde mental em dia. É autoconhecimento aplicado à autopreservação. Faz todo sentido. E as outras inteligências, elas também podem contribuir para uma vida mais equilibrada nesse sentido? Podem sim. A inteligência físico-sinestésica, por exemplo, mesmo para quem trabalha sentado o dia todo, Que é a maioria em TI, né? sim. Mas ter essa consciência corporal alerta para a importância do movimento, de fazer pausas ativas, de se alongar para aliviar a tensão física e mental que vem do sedentarismo. E isso impacta até a concentração, imagino. Melhora a saúde física geral. Com certeza. A interpessoal também contribui para o bem-estar. Construir um ambiente de trabalho mais colaborativo, ter relacionamentos mais saudáveis com colegas, isso aumenta muito a satisfação profissional, a felicidade no trabalho. Verdade. Um ambiente tóxico acaba com a saúde de qualquer um. Exato. E até mesmo inteligências como a musical ou a naturalista, mesmo que não sejam diretamente usadas no trabalho, podem ser cultivadas fora dele como... Válvulas de escape. Hobbies para recarregar as energias. Isso. Formas de encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional, de reduzir o estresse geral. Cada um encontra a sua forma baseado no seu perfil de inteligências. Entendi. Então, a aplicação prática é muito clara. Conhecer seu perfil permite criar estratégias mais personalizadas de trabalho, de aprendizado e até de descanso e lazer. Correto. Leva a uma abordagem mais sustentável e potencialmente mais gratificante para a carreira e para a vida como um todo. Não é só sobre produzir mais código, é sobre viver melhor enquanto faz isso. Excelente! Para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar rapidinho àquele exemplo do código, como a teoria de Gardner se manifesta concretamente no projeto de criar um quiz sobre inteligências múltiplas usando HTML, JavaScript, como a gente vê isso na prática ali. A conexão ali é super direta e ilustra bem essa interação toda. A lógica matemática, claro, é a espinha dorsal do JavaScript nesse projeto. Condicionais if else para checar respostas, laços for while para passar pelas perguntas, calcular a pontuação final, pura lógica. Exato. Mas aí entra a inteligência espacial, onde, ao estruturar o HTML de forma semântica, ao visualizar e manipular o DOM, O Document Object Model, né? para mostrar as perguntas, os resultados, Isso. e também ao pensar no layout, na organização visual da página, como os elementos se encaixam, como a informação flui visualmente. Entendi. E a linguística e a intrapessoal, onde elas entram nesse projeto específico do quiz? A linguística está na clareza das perguntas e das instruções do quiz, né? Tem que ser fácil de entender. Está também nos nomes que você escolhe para variáveis e funções no código. Para deixar o código legível para você e para outros, né? Código limpo. Exatamente. E na eventual documentação do projeto ou nos comentários dentro do código. E a intrapessoal se manifesta forte na hora do debugging. De novo ele. Sempre. Aquela análise metódica do próprio código para achar onde está o erro. A gestão da frustração quando algo não funciona de jeito nenhum e a autocrítica construtiva para modularizar o código, para organizar melhor as ideias. E se usasse o Mantis para registrar os bugs desse projeto do quiz, seria de novo um exercício intrapessoal, né? E se fosse em equipe, interpessoal também. Perfeitamente. O ciclo se completa. Então, o próprio ato de construir um projeto sobre inteligências múltiplas
Acaba sendo um exercício que envolve e potencialmente desenvolve várias dessas inteligências ao mesmo tempo, prepara para ser um profissional de tecnologia mais versátil, mais completo. Exatamente essa beleza da coisa. É um exemplo muito claro de como a teoria e a prática podem andar juntas, se complementar de forma bem concreta no nosso dia a dia de TI. Excelente. Então, fazendo um resumo bem rápido para a gente fechar, a mensagem principal é que a inteligência não é uma entidade única, né? Mas um conjunto de capacidades diversas. Múltiplas facetas. Cada pessoa possui um perfil único desses motores intelectuais. E o mais importante, essas habilidades não são fixas, elas podem ser desenvolvidas. Podem e devem. Mentalidade de crescimento. E aplicar esse conhecimento de forma consciente, especialmente em áreas como TI, pode ser um diferencial enorme para a carreira e para o bem-estar geral. Perfeito. E para quem tem aquele perfil learner, sabe? Sempre buscando aprender, evoluir, entender, isso pode tornar o processo de aprendizado, seja de programação, seja de qualquer outra coisa, mais eficaz. E talvez menos frustrante também. Com certeza. Ajudar a valorizar os próprios talentos, mesmo que não sejam os mais tradicionais, e a encarar os desafios de forma mais estratégica, mais autoconsciente. Exatamente. E para encerrar, vamos deixar uma pergunta no ar para quem nos ouviu refletir um pouco. Manda lá. Pensando além da tecnologia, como o reconhecimento dessas diferentes formas de inteligência poderia influenciar a maneira como cada um encara o próximo projeto em equipe que tiver, o próximo desafio de aprendizado na vida ou até mesmo as interações mais simples do dia a dia? Boa pergunta. Fica aí a provocação para explorar.